Bem amados do Senhor, a palavra de hoje encontra-se no livro de João, Evangelho de João, lá no seu capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Belíssima essa palavra nessa noite, onde o tema que nós estamos debatendo, irmão, é sobre religião. E aí os amados irmãos devem estar se perguntando: amada missionária Daniela Estrela, o que tem a ver essa passagem com religião? Primeiramente, amados, vamos entender o que significa a palavra religião. Vem do latim religare, tem o significado de religação. Essa religação se refere entre uma nova ligação entre o homem e Deus. Sabendo disso, conclui-se que o real significado da palavra é Jesus Cristo, pois ele é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. A Bíblia assim diz na pessoa de Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o quadro foi totalmente mudado quando ele se ofereceu em sacrifício em nosso lugar. O que a maior parte das pessoas toma por religião é, na verdade, denominação. Católicos, assembleanos, metodistas, batistas, etc. São denominações. Jesus morreu por todos. E para se ter uma religião, é só se converter a ele. Isso aqui foi um comentário que eu vi a respeito da palavra de religião. E bem nós sabemos, amados irmãos, que na verdade o homem perdeu a sua ligação com Deus. Amada missionária, quando isso aconteceu? Isso aconteceu lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, e Deus disse que no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não tocasse. E o homem desobedeceu a Deus e tocou. E o homem passou a conhecer o mal. Deus não nos criou, amados e amadas, para conhecer o mal. Deus nos criou para termos perfeita intimidade e comunhão com Ele cada dia. Mas Deus também nos deu o livre-arbítrio. E infelizmente Adão desobedeceu. E por isso foi expulso do paraíso. E assim então, desde então, o homem vem tentando essa ligação com Deus. E o homem foi se multiplicando na terra, buscando essa nova comunhão com Deus, buscando reaver essa nova comunhão com Deus.
Mas infelizmente, amados, o tempo foi passando, o homem se multiplicando na terra, veio o dilúvio, Deus recomeçou da família de Noé, e ainda assim o homem continuou escolhendo o caminho que não era o caminho de ligação com Deus, criando outros deuses, falsos ídolos, criando religiões, que é o tema de hoje. E o mestre em criar religiões chama-se Satanás. Porque Satanás usa a vida do ser humano para criar as religiões. Porque ele sabe que as religiões escravizam. Ele sabe que as religiões são limitadas. E as religiões não salvam, não levam o ser humano à salvação do reino de Deus. Mas Deus, percebendo essa artimanha do ladrão, como diz na palavra, Deus mandou Jesus. Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus é aquele que nos religa com Deus. Se não estamos seguindo a Jesus, amado e amada, sinto lhe dizer isso. Eu não sei se você pratica ou professa alguma crença ou alguma religião que não seja seguir Jesus. Então você não está ligado com Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz também nessa palavra: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Amado, então se Jesus disse isso, é porque existem falsas crenças. Existem falsas religiões. A religião verdadeira é Jesus. Ele é o único que pode nos religar com Deus. Lá em Tiago também, no seu capítulo 1, versículo 26, o discípulo Tiago diz o seguinte: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração. A religião desse é vã. Lá no capítulo ainda de Tiago, no versículo 27, ele diz o seguinte, capítulo 1, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, amados, nós verificamos que Deus não olha para crenças, para religiões. Ele olha para o coração do homem. Eu não sei como é que se encontra a sua vida hoje, nessa noite. Eu não sei como é que se encontra o seu coração. Mas eu posso te dizer o seguinte: Jesus é a porta. Ele vai te religar com Deus. Ele é o único que tem o poder para isso. E eu te digo mais, amado e amada irmã, nessa noite. Muitas das vezes você segue as tradições, as religiões, até mesmo por uma questão de familiar, de uma, vamos dizer assim, de uma hierarquia, de uma hereditariedade. Porque seus pais, seus ascendentes, seus pais, seus avós seguiam essa religião e você também segue. E você acha que também seus filhos têm que seguir. Mas eu volto a te dizer, minha amada e meu amado, que o Espírito Santo possa revelar isso no seu coração. Porque muitas das vezes os cristãos são tidos como os donos da verdade. Muitas das vezes os cristãos são ditos, poxa, porque eles acham que só a religião deles. Amado, isso nos foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala através da palavra. Por isso nós estamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Porque Jesus nos convenceu disso. E Jesus está te dizendo nessa noite: olha para as tuas atitudes, no teu falar, no teu tratamento com as pessoas. Você tem visitado os órfãos, as viúvas nas suas tribulações?
Você tem crido em Jesus como o único e suficiente Salvador na tua vida? Você tem colocado Jesus como seu guia, como seu mestre? Então, amado, nessa noite, amada, irmão, irmã, querida, querido meu que me ouve nessa hora, eu te digo, coloque a sua vida diante de Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Porque Ele é o pastor. Ele quer cuidar de você. Se você está ferido, Ele vai cuidar das tuas feridas. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Ele vai trazer alegria ao teu coração. Eu posso te dizer isso porque Jesus fez isso comigo. Eu posso te dizer isso porque eu conheço várias religiões, amados. Eu não vou citar nomes, mas já frequentei várias, desde a minha infância. E nenhuma delas me trouxe a certeza da salvação. Hoje eu posso te dizer, eu tenho certeza que serei salva, que fui salva por Jesus, que serei uma moradora do reino dos céus, porque eu entreguei minha vida a Jesus. E ainda a despeito de todos os meus pecados, o sangue dele me cobriu. O sangue dele te purifica, amado. O sangue dele cobre de todo o pecado. Então, amado, eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha te dar o entendimento nessa noite. Que Jesus está dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus está batendo na tua porta hoje. Jesus está dizendo para você, deixa eu entrar. Deixa Ele entrar no teu coração, deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele fazer morada. Ah, amada irmã, ah, amada missionária, mas é minha religião que eu sigo há tantos anos. Jesus está dizendo, o ladrão não vem senão a roubar. Você tem sido roubado na sua fé, amado, se você não segue a Jesus. Você tem sido roubado. E o final desse roubo é a destruição, é a morte eterna. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu quero compartilhar com vocês também nessa noite, meus amados e meus queridos. Lá no Atos, capítulo 17, versículo 24. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu declaro nessa noite, eu não sei qual é a sua religião, ainda que você seja evangélico, ainda que você seja kardecista, budista, hinduísta, muçulmano, judeu, eu não sei qual é a sua religião, espírita, umbandista, candomblessista, eu não sei qual é a sua religião, amado, mas eu te digo, se você entregou tua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus vai habitar em você. Porque a palavra de Deus diz que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E eu declaro nessa noite que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar no teu coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus vem habitar na sua vida. E Ele possa fazer morada. E você venha ter o entendimento de que não é a sua religião, não é a sua igreja, não é o templo que vai te salvar. Quem te salva é Jesus Cristo. E eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Eu profetizo salvação sobre a tua vida. Eu profetizo salvação sobre a tua casa. Isso é o que eu profetizo em nome de Jesus. Creia em Jesus, não nas religiões. Porque Jesus Cristo tem uma vida eterna para ti. Creia nisso, meu amado.